Bom, eu já respondi perguntas similares a essa aí, já venho respondendo, né, há meses ou até há anos, em situações similares a essa aí, mas infelizmente muitas pessoas insistem em fazer esse tipo de movimento e arriscando, colocando aí toda um histórico imigratório em jogo para tentar um atalho, um caminho mais rápido, só para ter, às vezes, uma autorização de trabalho mais rápido, e acaba acontecendo isso aí, né? Infelizmente. A pergunta é o seguinte, pessoal: a pessoa provavelmente aí deu entrada em um I-140 de um employment based, junto com um pedido, uma aplicação de ajustamento de status. Entra aqui provavelmente como turista e dá entrada nesse pedido aí, achando que o processo vai ser aprovado, sem ter a certeza se será aprovado ou não. Tá? Então, essa pessoa, ela mantém aí, entra, a única coisa que ela tem é esse status de turista que em 6 meses vai expirar. A partir do sexto mês, essa pessoa começa a ficar sem o status imigratório válido nos Estados Unidos. Ela começa a ficar overstay. Tá? Ela começa a ficar, mesmo tendo um 140 pendente, um 485 pendente, essa pessoa é considerada overstay se ela não manteve uma base dando suporte para ela. Se, por exemplo, não tivesse sido feito uma mudança de status para estudante ou uma mudança de status para um visto de trabalho de não imigrante, O1, L1, H1B, E2, enfim. E o que acontece é que, no meio do caminho, a petição I-140, que dava o suporte para o ajuste de status, é negada. Inevitavelmente, agora, o ajuste de status vai cair. Não tem outra resultado que não ser a queda desse ajustamento de status, porque o I-140 foi negado. E não adianta agora dar entrada em um outro I-140, porque também não vai conseguir ajustar status, mesmo se esse novo I-140 for aprovado, porque essa pessoa já não manteve mais um status de não imigrante válido. Tá? Então, essa é a consequência de não fazer um planejamento imigratório, tá? De não criar uma rede de proteções antes de fazer esse tipo de movimento. Então, tem muita gente nessa situação, toda semana, muitas consultas nesse mesmo sentido. Em algumas situações, a gente consegue encontrar soluções, mas a maioria das soluções passa por ter que deixar os Estados Unidos, tá? É, em algumas situações, se a pessoa teve a sorte, por exemplo, de ter um H1B aprovado, conseguir sair, pegar o visto H1B lá no consulado americano, fora dos Estados Unidos, regressar para os Estados Unidos muda totalmente o jogo, né? Recentemente a gente teve um caso nessa situação, parecia tudo perdido e a gente conseguiu aí reverter todo um quadro caótico. Inclusive essa pessoa havia tomado uma notificação de comparecimento à Corte de Imigração, iniciaram um processo de remoção contra ela. Em parceria com uma outra advogada parceira aqui do escritório, a gente também conseguiu retirar esse notice to appear. Então, é muito sério isso. E agora a imigração está cumprindo à risca o que determina a lei. Quando a pessoa está sem um status imigratório válido, um overstay, muito provavelmente eles vão emitir uma notícia de comparecimento à corte, principalmente quando existe a queda do I-485 aí, do ajustamento de status. Então, o USCIS, as agências de imigração, estão aí implacáveis nesse sentido, estão fazendo cumprir a lei, coisa que no passado fazia vista grossa, agora não, agora eles estão cumprindo o que determina a lei, o governo. Isso eu falo há anos, tá? Pode buscar meus vídeos mais antigos aí, quando eu fazia num quartinho de casa, começando a fazer meus vídeos ali, eu já falo desse assunto desde lá de trás, tá? Agora, como no passado o governo não executava, não executava essas leis, agora as pessoas estão tomando mais ciência disso, porque agora o governo está executando aí o que determina a regra, tá bom?
Óbvio, né? Existe a discricionariedade do governo iniciar um processo ou não de remoção. Mas se iniciar, não está contra a lei. Está executando a lei, porque a lei fala que o governo americano pode iniciar um procedimento de remoção de uma pessoa, emitindo uma notice to appear, um procedimento formal, se essa pessoa não tiver mais um I-94 válido. Tá? Mesmo que esteja com os 140, um 485 pendente. Então, muito cuidado com isso. Faça um planejamento imigratório sempre que possível, né? Devia ser sempre, porque para evitar dores de cabeças futuras, tá? Então, provavelmente no caso aí em questão, vai ter que passar por um processo, né? Uma saída dos Estados Unidos, enfim. Mas faça uma consulta com o advogado, né? Não é apenas, até porque as respostas aqui em caixinhas de perguntas não é para nenhum caso específico, não configura relação advogado-cliente, não é aconselhamento jurídico para caso específico. Marque uma consulta com o advogado, né? Pague lá a consulta, converse com um profissional experiente e veja aí se tem solução ou não para cada caso específico. Boa sorte.